Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Amém? Diga amém. Enquanto eu estava meditando, eu estou falando, já falei na mesa com alguns irmãos, para alguns irmãos não vai ser nada novo, mas é porque eu estou meditando nisso, e quando eu sou ferido por uma mensagem, cara, eu tenho que compartilhar. E eu tenho percebido que não é sobre mim, não é aquilo que Deus quer fazer na minha vida, mas é sobre nós. E eu gostaria que você se abrisse por aquilo que eu vou falar. O nome da minha mensagem hoje é O Novo de Novo. Diga comigo, o novo de novo. Eu vou falar sobre as coisas novas que Deus está fazendo e quer fazer na nossa vida. Amém? Eu entendo da parte de Deus que Deus é um Deus de estações. Deus ele trabalha com estações. Se nós olharmos nas Escrituras, nós vemos Deus colocando datas e estações para todas as coisas. Se você ler Eclesiastes, ele fala assim, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Deus é um Deus de estações. E alguns de vocês estão entrando em estações, outros estão saindo de algumas estações, mas o fato é que a cada estação, algo novo da parte de Deus acontece na nossa vida. E nós precisamos entender isso à luz da palavra. Porque senão nós ficamos presos àquilo que o Senhor já desabilitou e nós colocamos como regra absoluta. E aí vivemos uma vida monótona, sem novidade de vida. O apóstolo Paulo fala sobre a gente viver novidade de vida. E se você olhar da luz da Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus fazendo coisas novas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1 diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Pronto, a terra foi criada. Só que não tinha nada, não tinha forma, não tinha beleza na terra. Então começou a vir coisas novas. Deus falou, usa. E aí foi no primeiro dia, no segundo dia, e as coisas começaram a acontecer. Se Deus parasse apenas a primeira palavra, dizendo assim, tá bom, Deus criou os céus e a terra, pronto. Deixa ela do jeito que está, sem forma e vazia, mas o importante é que eu criei. Mas não é sobre isso, irmãos. A vida cristã, ela precisa ter novidade de vida. Diga comigo, a minha vida cristã precisa ter novidade de vida. Talvez você esteja literalmente cansado da vidinha que você tem vivido. Meu Deus, minha vida não muda. Pois é, o problema não é Deus, e nem a palavra dele. É tu. Porque não se abriu para viver algo novo da parte de Deus. Eu vou ler alguns textos para nós hoje. E nós vamos compreender à luz da palavra. O primeiro texto é o texto que o Cris abriu aqui, o culto. Hebreus capítulo 10. Olha esse texto, irmãos. Verso 19. Eu vou ler na NVI, tá, filho? Está escrito assim. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. 20. Por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sabe, irmãos, Jesus, desde quando o mundo é mundo, quando Jesus encarnou, e Ele vai morrer na cruz, a Bíblia diz que a partir da cruz, Jesus abriu um novo caminho. Ei, então tem algo que nós precisamos entender à luz da palavra. Em Cristo há um caminho novo para a gente percorrer. Provérbios capítulo 16, diz assim, há caminhos que para um homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Em Cristo, Cristo abre um novo caminho. E esse caminho foi por intermédio do seu próprio corpo. Agora nós temos acesso a Deus. E isso é maravilhoso, porque antes nós não tínhamos. Antes nós estávamos ausentes da presença de Deus. Longe das grandezas, da promessa divina. Hoje, você e eu, nós temos acesso, nesse dia, ao trono de Deus. A sala do trono, a permanecer nesse lugar. E sabe como aconteceu? Pelo novo caminho. Amém? Existe um caminho novo que nós precisamos percorrer, que vai nos levar direto para Deus.
Aí você entende o que Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque ele abriu o caminho por intermédio do seu próprio corpo. Agora nós temos acesso, é um novo caminho. Talvez você esteja vivendo dias, percorrendo caminhos passados, na vida passada, vivendo estilo de vida passada, onde não tem Cristo nesse caminho. O convite de Jesus para nós é: entre pelo meu próprio corpo, se achegue diante de Deus pelo novo e vivo caminho que eu abri para vocês. Amém, irmãos? Entenda, é um novo e vivo caminho, é um caminho que muda tudo. Irmãos, as drogas, a prostituição, a vida mentirosa, a avareza, a fraqueza, tudo isso ficou na velha vida. Agora, no novo e vivo caminho que nos leva ao Pai, todas as coisas mudam. Existe um caminho novo para nós. Amém? Eu creio muito nisso. O começo da Bíblia, a Bíblia começa com algo novo e ela termina com algo novo. Coloca para mim, filho, Apocalipse 21, 5, por favor. Olha como acaba a Bíblia, irmãos. Eu já fui para o fim da mensagem. Mas tá bom, vai dar certo. Olha como acaba a Bíblia, irmãos. Diz assim, ó: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. O próprio Cristo está sentado no trono, está dizendo assim, ó: gente, eu estou fazendo algo novo. A Bíblia começa assim e termina assim. Agora, o que nós não podemos percorrer a nossa vida como se fosse algo apenas passado, antigo, antiguado, sem vida, sem vigor, morto. Muitas pessoas estão como zumbis, irmãos. Só não está enterrada, está como morto-vivo. Não tem vigor nenhum, não tem vida nenhuma. Não tem novidade de vida nenhuma. Homens de Deus que pararam lá em 2010, os únicos testemunhos que eles têm é os testemunhos passados. Se você perguntar qual foi a última vez que Deus falou com você, eles não têm palavras. Qual foi a última vez que Jesus liberou uma palavra profética de destino para a sua vida? A pessoa fala: eu não sei, um dia talvez o irmão falou isso, mas eu não discerni. É uma vida monótona, sem vida de Deus. Estão vivendo em um caminho que não está levando à sala do trono. Mas o Senhor tem algo novo para fazer de novo. Eu creio nisso, irmãos. O Senhor tem algo novo para fazer de novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. Se estamos em Cristo, se você está em Cristo, sabe o que a Bíblia afirma sobre você? A sua velha criatura já não existe mais. Ele fez de você uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Tu crê nisso, mano? Porque assim, gente, vamos lá, se as coisas velhas se passaram, e a Bíblia está dizendo que as coisas velhas se passaram, eu creio que as coisas velhas se passaram. E ele está dizendo: eu estou fazendo nova todas as coisas. Existe algo novo, irmãos, para a gente viver. E talvez o novo seja aquilo que você deixou de fazer. Para você vai ser de novo. O algo novo não significa que você nunca experimentou, mas você precisa viver uma nova realidade. Amém? É como um casamento, precisa viver um casamento novo. Não é trocar de mulher. Não é trocar de marido. Não, é ter um chance no casamento. Uma vida. Parar de viver aqui. Meu Deus do céu, cara. Ah, meu Deus, eu durmo, acordo, trabalho, pago conta. Como que você está? Tipo assim, eu falo, um desafio para os maridos assim, pergunta para sua esposa assim, ó: meu amor, você está feliz? Não agora, para não ter briga. O senhor vai dar treta. Mulher, pergunta para o seu marido assim: meu amor, você está feliz? Porque lembra quando vocês casaram, tinha um vigor de viver, e aí entrou na rotina, acabou. Pastor, mas a vida é rotineira mesmo. Você vai cair nesse conto do vigário? Sem vida, sem nada.
Existe algo novo da parte de Deus, Ele quer fazer de novo sobre nós. Isso chama renovação, irmãos. Renovação da parte de Deus sobre o nosso coração. O Senhor falou, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, a Bíblia diz que você já é uma nova criação. As coisas antigas se passaram e o Senhor está dizendo, está surgindo coisas novas. As coisas antigas se passaram, acabou aqueles vícios, acabou a pornografia, acabou a prostituição, acabou as mentiras, acabou o adultério, acabou a fraqueza, acabou. Deus quer fazer algo novo, irmãos. E é a vontade dele, ele está fazendo isso. Pastor, por que você está compartilhando isso? Porque eu fui marcado com isso. Eu não consigo pregar aquilo que eu não vivo, irmãos. Não sou esse pregador. Mas o Senhor liberou uma palavra, o Senhor falou comigo assim, filho, se prepara para você viver de novo coisas novas. E nós precisamos entender isso, senão a gente vai falar assim, meu Deus. Irmão, vamos lá. Quem que está satisfeito com a vida? Tudo. Plenamente, meu Deus, ó. Estou voando. De verdade, eu estou satisfeito em Cristo. Em Cristo eu estou satisfeito. Só que, irmãos, eu vejo assim, eu falo, Jesus, é isso que o Senhor quer fazer nessa área da minha vida? É só isso? Ou vai ficar desse jeito? E eu olho para a Bíblia, eu olho para algumas coisas e falo, não está batendo, não tem coerência. Logo, eu não vou crer na minha circunstância, eu vou crer na palavra de Deus. Pensa comigo, por favor, imagine a sua vida familiar. É assim que Deus quer que você viva? Não que você quer que você viva, que Deus quer que você viva. Como esposa, como marido, como casal, como filhos, como pais. É assim, é dessa forma que está hoje. É dessa forma que Deus quer. Está pleno? Eu vou ser sincero, não está. Então, a minha circunstância é assim, não está. Aí eu olho para a palavra de Deus e falo, Senhor, o Senhor não quer. Qual eu vou crer? Eu vou crer na palavra, irmãos. E o Senhor está falando comigo, e eu quero compartilhar com os irmãos. Se prepare para viver algo. E eu entendo que não é só sobre mim, irmãos. Não é. É sobre nós. Existem tantas pessoas que perderam o amor por Jesus. Perderam a beleza de ver Cristo. Perdeu a beleza da igreja. Perdeu a beleza de se reunir como igreja. Perdeu a beleza de orar, de ler a Bíblia. Perdeu a beleza de todas as coisas que um dia arrebatava o coração. Mas por que perdeu? E por que abandonou? E por que está assim? Talvez o Senhor está despertando hoje você, para você entender o que Ele quer fazer em sua vida. Irmão, nós não devemos temer o novo do Senhor. Apesar de, debaixo da terra, a Bíblia diz que não existe nada novo debaixo dos céus. O propósito não é que o Senhor vai fazer novo coisas que nunca existiram. Amém? Esse não é o propósito. O propósito é o seguinte, é que Deus tem algo novo para fazer em nós, a partir da realidade na qual nós cremos. Vamos lá. Nós não precisamos esperar o melhor de Deus, porque o melhor de Deus já veio. Quem é o melhor de Deus? Diga, Jesus. Agora, você pode experimentar a realidade de Jesus, nova na sua vida. Porque nem todos, olha, presta atenção nisso que eu vou dizer. O melhor de Deus já veio. Mas a realidade é, todos experimentam o melhor de Deus? Todos experimentam de Cristo? Não. Então talvez o melhor de Deus precisa vir sobre a sua vida de fato, que é o Cristo. Existem tantas pessoas, talvez aqui ou fora daqui, que não experimentaram o melhor de Deus, o Cristo na vida delas. Talvez você esteja assim, cara, eu estou muito seco, sem essa vida de Deus em mim. Então eu quero afirmar isso. O melhor de Deus hoje virá sobre você. Cristo. Cristo é o melhor de Deus para nós. Cristo. E Ele tem algo novo para fazer nas nossas vidas, amém? Nós não podemos ter medo do novo de Deus. Não podemos ter medo daquilo que Deus quer fazer. Não parar e engessar nossa vida como se nós fôssemos morrer amanhã. Não, está tudo bem. Não está bem.
A revelação de Deus ela é progressiva, a revelação de Deus ela é constante. A Bíblia começa como um jardim e acaba como uma cidade. Ela se desenvolve, ela cresce. E nós precisamos entender isso. O melhor de Deus é Cristo e Ele já veio. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso já é o suficiente para a gente levantar da cama todo dia diferente. Se você entender, olha, se você está em Cristo, nova criação você é, as coisas velhas se passaram, o melhor de Deus aí sobre a sua vida, Jesus. Você já tem motivo suficiente para, quando olhar no espelho e falar, Jesus, muito obrigado. Ah, Jesus, eu tenho tudo que eu preciso, o Senhor. Aí a depressão vai embora. Você vai falar, cara, Cristo é tudo que eu preciso de verdade. Essa tristeza aguda no seu coração vai ser eliminada. Porque você entendeu no Espírito de fato que você tem tudo aquilo que você precisa. O próprio Cristo. Amém? Por isso nele nós estamos satisfeitos, nós estamos contentes em Cristo. É em Jesus que todas as coisas acontecem. Só que eu entendo que muitas pessoas ainda não vivem o melhor de Deus porque não encontraram o Cristo vivo. E é perigoso nós estarmos na igreja, exercendo o ministério e vivendo uma vida vazia. Porque não encontramos o Cristo ressurreto, cheio de vida e de verdade sobre nós. Quando aquela mulher, em João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus era necessário passar por Samaria. Samaria é um povo que não se davam bem com os judeus, mas Jesus vai até um poço chamado Poço de Jacó. Lá ele vai encontrar uma mulher, chamada mulher samaritana. Irmãos, aquela mulher foi para o poço sem esperar encontrar um homem. Mas naquele dia ela foi encontrada. Aconteceu algo novo na vida daquela mulher. Ela voltou para a cidade como uma missionária e pregou para uma cidade inteira. Imagina você sair de casa para o seu trabalho. E Deus te usar poderosamente naquele dia. E a sua empresa inteira se converter, irmãos. O encontro com a glória, com a pessoa de Cristo muda tudo. Deus pode fazer coisas novas. Deus pode fazer diariamente coisas novas. Aquela mulher não esperava isso, mas Jesus estava esperando por ela. Deus pode fazer, e eu entendo que o Senhor quer fazer coisas novas. Quantos lembram aqui do filho pródigo? Lembra da passagem de Lucas 15? A Bíblia diz que esse homem, esse jovem, gasta todo o recurso do pai, que ele tinha recebido como herança. E ele chega na sarjeta, comendo, irmãos, assim, comida de porcos. As pessoas nem davam para ele a comida que os porcos comiam. Aí ele fala, já sei, voltar-me-ei para a casa do meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos seus empregados. Então ele se levanta e vai para a casa do pai. Quando o pai o vista de longe, a Bíblia diz que o pai corre em direção ao filho. Se lança no braço do filho. Beija o filho. Leva o filho para dentro de casa e fala assim, traga. O filho começa a dizer, pai, pequei contra o céu e perante ti. E aí o pai interrompe o discurso do filho. E fala para ele assim, tá bom filho, você já está arrependido? Tô. Então tá bom, para. Por favor, traga agora uma roupa nova, uma capa nova, uma sandália nova, coloca anel, pega o bezerro cevado, mata, vamos fazer uma festa. Irmãos, vamos lá. O filho esperava essa atitude do pai? Não! Ele saiu para voltar para casa como um empregado. Não como filho amado. Mas naquele dia o pai o surpreendeu fazendo algo novo para a vida do filho. Por quê? Porque todo filho que pegava a herança do pai e ia embora, ele perdia o direito de voltar. Então ele fala, cara, eu vou só apenas, eu quero apenas voltar para casa e eu vou ficar perto do meu pai, mas eu vou ser como um escravo dele. E o pai fala, não filho. Eu estou fazendo algo novo para você. Dá sandália para ele. Dá anel para ele. Vamos fazer festa para ele. Irmão, se isso não é novo, eu não sei explicar mais. Deus nos surpreende, irmãos. Aquilo que você desenha como algo, meu Deus, é a minha vida. Deus pode te surpreender de maneira sobrenatural. Aquilo que você nem espera que acontecesse, Deus pode fazer na sua vida de maneira extraordinária. E o fato é esse, Deus pode fazer. Ou não?
Ou nós servimos um Deus morto? Nós servimos um Deus vivo, amém, irmãos? Você crê nisso? Nós servimos um Deus que Ele é dono dos céus, dono da terra. Ele é dono de tudo. O nosso Deus é esse Deus. Nosso Deus, irmãos, Ele não é uma estátua morta. Nós não nos ajoelhamos diante de estátua. Que tem olhos, mas não vê. Que tem ouvidos, mas não ouve. Que tem boca, mas não fala. Que tem pé, mas não anda. Nosso Deus é um Deus vivo. Esse é o nosso Deus. É diante dele que nós estamos. E a gente não pode se comportar como homens mortos. Pensando que Deus também é a mesma essência como nós estamos normalmente. Pessoas mortas, sem vida. Não. Não. Nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Lembra quando você aceitou Jesus? Lembra? Que aquele peso do seu coração, aquela coisa saiu tudo? Pois é. Foi a vida de Deus entrando em você. Isso chama Zoe, a vida de Deus brotando, colocada dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas esse mesmo Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus quer fazer coisas novas. Aquele homem, aquele jovem que volta para a casa do pai, ele não esperava que o pai fizesse algo novo por ele. Ele nem tinha direito disso. Ele tinha perdido todo o direito quando foi embora. Mas o pai, quando o viu, fez algo novo. Ah, irmãos, talvez você esteja muito longe de Deus. Longe da presença, boas coisas, foi para esse mundo doido aí. Foi gastar com mulher, com bebida, com jogo, com virar no demônio. Meu Deus, mas se você voltar, Ele pode surpreender. Deus pode fazer coisas novas na sua vida. Deus pode, e eu posso afirmar, irmãos, né? Ele quer. Ele quer. Deus, Ele não quer ver seus filhos jogar na sarjeta da vida, irmãos. Deus não quer isso. Uma coisa que eu entendo da parte de Deus é que Ele quer ver seus filhos sentados à mesa. Deus quer ver seus filhos sentados à mesa. Isso é maravilhoso. Sabe? Uma das coisas que eu olho na Bíblia, se você ler a Bíblia com um coração quebrantado, você vai ver que Deus escolheu os improváveis. Você vai ver que Deus escolheu as pessoas que não eram ninguém praticamente. Deixa eu dar um exemplo para você. A Bíblia diz assim que quando Samuel, ele vai para a casa de Jessé, pai de Davi, ele chega na casa de Jessé, há um banquete para Samuel e todos os filhos de Jessé, exceto Davi. Porque Davi está no campo cuidando do rebanho do seu pai. Davi acordou aquele dia e falou, eu preciso fazer aquilo que eu faço todo dia. Eu vou trabalhar. E ele foi. Mas mal sabia Davi que naquele dia ele seria tornado, ou ele se tornaria o rei de Israel. Davi está lá atrás das malhadas, irmãos, cuidando do rebanho do pai. Samuel está na casa do seu pai Jessé, do pai de Davi. Quando Samuel fala, isso aqui são seus filhos? São todos passaram. Ele falou, não, nenhum desse Deus escolheu. Está faltando alguém? Está faltando. Ele está no campo trabalhando. Ele era o esquecido da família. Tipo você assim, sabe? Deus tem um propósito com esses caras, mano. É uma doideira. Deus tem um propósito com aqueles que falam, mano, quem sou eu na fila do pão? Davi está lá trabalhando. Então é mandado o chamado, fala, tem lá, o profeta na sua casa e você precisa ir lá, porque ele disse que não vai comer enquanto você não chegar. Quando Davi entra, a Bíblia diz assim que Samuel então se levanta e vai ungir Davi rei, porque Deus tinha escolhido Davi. Irmãos, era um dia comum. Vamos lá, tu vem para o culto hoje como se fosse, eu vou, né? É o meu programa de domingo à noite, eu vou para o culto. É um dia comum, mas não para Deus. Pode ser um dia comum para nós. Pode ser um dia comum para Davi, eu tenho que trabalhar. Pode ser um dia comum, tipo, eu vou no culto, mas para Deus não é um dia comum. Porque Deus pode nos surpreender nos nossos dias ordinários, fazer coisas extraordinárias. Eu falava com o pastor Marcos esses dias, a gente conversando, eu falei, mano, prega sobre isso um dia. Mas o Marcos liberou uma palavra assim muito pontual. Ele falou, uma vez nós éramos só do sobrenatural.
Era só coisa doida. Aí nós não víamos Deus dentro de casa, lavando a louça. Era como se aquilo ali não tivesse vida. E nós transicionamos. Nós começamos a ver Deus nas coisas ordinárias. Hoje até muitas pessoas falam sobre isso. Você tem que ver Deus no ordinário, naquilo que o Senhor está fazendo no seu dia a dia. E é verdade. Só que o Marcos liberou uma palavra e falou assim, mas a gente deixou de ver Deus no extraordinário. Irmãos, a gente não pode ser extremista de ir só para um lado. Deus, nós precisamos ver Deus na vida ordinária, sem perder o olhar das coisas sobrenaturais que Deus pode fazer. Deus quer fazer, vamos lá, irmãos. Deus quer fazer coisas sobrenaturais, porque Ele é um Deus sobrenatural. Se você andasse com Jesus nos dias de Jesus, você veria Jesus curando enfermos. Você veria Jesus andando sobre as águas. Você veria Jesus falando assim, vai, a tua fé te salvou, te curou. Você veria mortos ressuscitando. Ou seja, esse Deus do ordinário também faz coisas extraordinárias. Mas parece que nós não cremos nisso. Parece que nós só queremos ver Deus no ordinário. E vivemos, na verdade, uma vida vazia, monótona, sem vida nenhuma, aonde as coisas não acontecem. Sabe, irmãos, para Davi, esse improvável, Deus o chamou, e quando o chamou, o próprio Deus se encarregou de levantá-lo. É isso que Deus faz. Eu creio que é isso que o Senhor quer fazer. Deus está levantando pessoas improváveis. Pessoas que parece que aos olhos da sociedade, até da igreja, dos seus irmãos da igreja, sabe? Esse menino não vai dar nada. Essa irmã aí, ela está cheia de problema. Olha aí. É você que Jesus está escolhendo, irmãos. É você que o Senhor está apontando, dizendo, eu vou chamar esse cara. Eu vou chamar essa mulher. Sabe, irmãos, Davi foi um improvável. Uma mulher improvável na Bíblia. Esther. Esther, uma menina, foi levantada por Deus para entrar num palácio, para ser instrumento de libertação e de livramento para uma nação inteira. Mas era uma menina. Uma menina. Ei, meninas, uma menina foi levantada por Deus. Mano, você precisa crer nisso. Eu falo para as mulheres, vocês não são o que o marido de vocês pensa de vocês. Vocês não são o que a sociedade pensa que vocês são. Você nem é aquilo que você mesmo pensa sobre você. Você é o que Deus pensa sobre você. Amém. Porque a palavra de Deus é maior do que nós, irmãos. Ela sempre é maior do que nós. Hoje você está assim, meu Deus, estou triste, depressiva, vontade de matar, vontade de morrer, estou assim, mas isso não é o que Deus pensa sobre você. Amém, irmãos? Eu estou gerando vida por intermédio da palavra de Deus no seu coração. Você não é, meu irmão, que Jesus pensa, o que você pensa sobre você. Você é o que Jesus pensa sobre você. Deus, a Bíblia diz que Deus levantou uma menina no palácio, uma Esther. E essa irmã, ela foi levantada por Deus para trazer livramento a toda uma nação. Cadê as Esther do nosso dia? Mulheres levantadas por Deus. Quem é seu pai? Quem cuida de você? O meu tio. Meu tio cuida de mim. Cuidou a vida toda. Pois é, essa irmã foi levantada por Deus. Essa irmã. Talvez nem tinha pai o suficiente para deliberar destino sobre ela. Mas Deus levantou pessoas para treinar. E quando ela foi levantada, irmãos, tudo mudou na vida dela. E por intermédio dela, muitas pessoas também foram tocadas. Sabe outra coisa, irmãos, que eu vejo? Deus levantando os improváveis ainda. Pedro. Deus levanta Pedro de um pescador de peixe mesmo, para fazer de Pedro um arauto do Senhor. Uma pessoa que se coloca em cima das muralhas para deliberar destinos, inclusive escrever um carimboto, escrever 2 cartas. E isso se tornar a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz assim que Pedro, ele não tinha muita eloquência, ele não sabia falar muito bem. Ao ponto, quando ele vai falar com o sacerdote, ele fala, cala a boca. Quem é você para nos ensinar? Você é um burro. A Bíblia chama ele de indouto, burro é por minha conta. Para não ficar feio, a Bíblia tem palavras bonitas, né? Ao invés de falar, você é um burro, ele fala, você é indouto. Então, se você quiser xingar alguém de burro, você fala, seu indouto. Mas não xinga não, tá, irmão? Mas é isso que falam sobre Pedro. Ele é indouto. Ele não sabe.
Quem é ele para nos ensinar? Ele é pescador, ele não está no concílio. Ele não está sentado numa cadeira de escriba. Quem é esse cara? Ele fala, nós fomos. A gente vamos. A gente vamos para onde? Vamos para lugar nenhum. Ele fala tudo errado, é um cara que ninguém dá nada. Pois é, mas é isso que Deus chama. Esse homem, pescador de peixe, quando é encontrado por Cristo, a Bíblia diz assim, que o Senhor falou assim para Pedro, a partir de hoje, eu farei de você pescador de homens. Aí quando chega em Atos capítulo 2, quando ele é empoderado pelo Espírito Santo, ele se levanta, a Bíblia diz assim, Atos capítulo 2, levantando Pedro junto com os 11 começou a falar. E no final da pregação, 3.000 peixes são ganhos nessa grande rede, irmãos. Está cumprindo a palavra de Jesus. Quando chega em Atos, irmãos, Mateus capítulo 10, quando ainda Pedro está com Jesus, Jesus fala assim, vocês precisam ir. Eu chamei vocês para serem apóstolos, então vocês devem ir. Pedro vai, junto com outros irmãos. E a Bíblia diz assim, que então, quando eles retornam felizes. Sabe por que eles retornam felizes, irmãos? Porque eles sabiam que por eles mesmos não podiam fazer nada. Quando Jesus os envia, Jesus fala assim, vocês vão curar os enfermos, vocês vão limpar os leprosos, vocês vão pregar o reino de Deus. Olha, do jeito que vocês entraram numa cidade, você vai sair delas, não se preocupe, eu vou cuidar de vocês. Quando eles voltam, eles falam, Jesus, deu certo. O que deu certo? Os enfermos foram curados, os leprosos foram limpos, os demônios se submeteram ao teu nome, o evangelho do reino é pregado, eles receberam Jesus, nós estamos felizes. Aí Jesus fala para ele assim, alegre-se ainda mais, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Irmãos, eu entendo, sabe por que eles voltaram felizes? Porque ele falou, a gente está indo, a gente acha que não vai acontecer isso. Não. É quando Deus nos envia, né? A gente não se sente e fala, não vai dar certo. Deus falou, abre uma empresa, você fala, eu não tenho capacidade. Deus falou, vai. Hein? Deus falou, vai. Se ele não falou, não vai. Mas se ele falou, vai. Amém? Deus falou para eu me tornar um discipulador e ganhar vidas para Jesus e discipular e ajudar pessoas. Mas eu não me sinto capaz. Pois é, Pedro. Se Jesus falou, irmão, nós devemos isso é lindo. Deus pode fazer coisas novas, levantar os improváveis, para que por intermédio deles o nome do Senhor seja extremamente glorificado. É isso que eu entendo, irmãos. Deus vê possibilidade naquilo que não existe. Por exemplo, uma mulher estéril, Deus faz com que ela tenha filhos. Deus abre a madre dela. O médico diz, não vai ter filho, é impossibilitada, não tem chance nenhuma, ou adota ou não sei o quê. E ela já está grávida. Deus faz isso, irmãos. O médico está olhando o exame e fala assim, não deu certo. E Deus está falando assim, deixa o médico falar. Aconteceu esses dias aqui dentro, irmão. Você vai ouvir o testemunho daqui um dia. E ela já está grávida. Mesmo o exame dizendo tudo ao contrário. Por quê? Deus vê possibilidade de vida onde não há. Circunstância nenhuma para a palavra de Deus. Quando Deus libera uma palavra, irmão, ela cai na terra, ela vai frutificar, porque Deus falou. Por isso nós não nos movimentamos por aquilo que vemos, nós nos movimentamos por aquilo que cremos, aquilo que o Senhor fala. Cremos na palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus vem, Deus muda coisas. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus faz com que a mulher estéril tenha filhos. Deus levanta um homem que não tinha onde cair morto. Meu Deus, assim, se morresse tinha que jogar na valeta, para se tornar ele e a sua casa um provedor. É isso que Deus faz, porque é o olhar de Deus, não é o nosso olhar. Deus pega famílias quebradas, casais quebrados, e faz algo novo totalmente na vida deles. É isso que Deus faz. Amém, irmãos? Deus quer estar fazendo algo novo em nós. Essa comunidade, o Senhor falou, e eu me submeto a isso. E eu me abro para isso. Não tenho medo disso. Viveremos algo novo de novo. De novo. Porque essa comunidade, ela vive por ciclos. Cada estação é uma doideira, né, Fê?
Mano, tipo assim, tava indo, aí tipo, meu Deus, sobrenatural, um monte de coisa acontecendo. Daqui a pouco, parece que, o que aconteceu? Cadê Deus? Cadê? Cadê aquele fogo? Cadê o jejum e a oração? Cadê o clamor? Cadê o vigor? Aí o Senhor vem e fala, não, estou fazendo de novo em vocês. E se preparem, irmãos. Todos os homens e mulheres de Deus, você que está queimando seu coração, enquanto essa mensagem está sendo anunciada, Deus vai chamar você para os jejuns mais intensos. É porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Jesus vai chamar você para orações intensas. Sabe quando você acordava de madrugada e você orava e hoje você nem acorda? Piorou orar. Jesus vai te chamar, irmão, Ele vai te acordar. Você vai testemunhar isso. Pastor, Jesus me acordou e me deixou dormir. É porque Ele quer você, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer você. Eu entendo isso da parte do Senhor, sabe, irmãos? Pastor, para quem é essa palavra? Aqueles que creem. Eu poderia falar é para todo mundo, mas não é. Como o melhor de Deus já veio e ainda pessoas não experimentam dele. Porque precisa crer. Qual é a diferença, irmão, de estar numa igreja que prega a palavra e ficar da mesma vida? Porque nós temos dois tipos de gente na igreja. Aqueles que frequentam a igreja, aqueles que crê no que está sendo anunciado. Eu quero crer que você é a segunda pessoa. Porque você não pode ser um frequentador de culto. Você precisa sair daqui, a cada culto, munido da palavra de Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Nós não podemos ser frequentadores de culto. Para quem essa palavra então, pastor? Para aqueles que estão crendo nisso. Para aqueles que sabem, Jesus está me chamando, Jesus quer fazer algo novo. Eu preciso de um novo vigor, um fôlego de vida, o ruar de Deus, o sopro de Deus em mim. Eu preciso disso. O Senhor falou comigo, a palavra também é para aqueles que não vacilam no propósito. Quando você está num propósito e essas palavras vêm sobre nós, é para você que está assim, eu estou firme no propósito que Deus estabeleceu. Amém, irmãos? Para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, essa palavra é para você. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Eu creio que o Senhor, irmãos, está, a partir de hoje, nos startando, nos liberando para viver algo que a gente não viveu ainda. Eu creio nisso. Pastor, o que é? Sei lá. Não sei, eu queria ter todo o quebra-cabeça. Não tenho. Mas conhecendo esse Deus, Ele nunca dá viagem perdida quando fala. Ele sempre cumpre o que fala. Conhecendo um pouco do nosso Senhor, eu tenho certeza que Ele irá fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. A gente precisa apenas crer. Eu quero te impulsionar nesta noite, irmão, pela palavra de Jesus, a crer no que Deus falou. A não olhar para a sua circunstância, a não olhar para o seu dia, a não olhar para a sua vida financeira, a não olhar para a situação da sua casa, a olhar para a palavra de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Pastor, mas eu pequei. Exploda o seu pecado, se arrependa dele e volta para Deus. Porque eu aprendi essas coisas. O pecado, irmãos, ele não tem poder de nos afastar de Deus. É a falta de arrependimento que tem. Se você não se arrepender, o seu pecado é um grande vilão. Mas se você se arrepender, irmãos, ele não tem poder nenhum sobre sua vida, porque você está arrependido. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É só você correr para Cristo. É só você sair lá desse lugar de comer comida de porcos e voltar para a casa do Pai, e o Pai pode te surpreender de maneira extraordinária, irmãos. Você não tem noção quem é esse Deus maravilhoso. Eu creio nisso, eu creio que o Senhor está liberando hoje sobre nós uma liberação no Espírito. E os homens espirituais dessa casa podem discernir isso. E se eu estiver errado, vocês podem julgar isso também. Eu não tenho problema nenhum com isso. Podem julgar tudo que eu estou dizendo. Mas eu entendo da parte de Deus que no Espírito o Senhor está nos liberando nesses dias para alcançar e viver coisas que a gente ainda não viveu. Entrar em situações, em atmosferas espirituais, vencer batalhas que antes só perdíamos, vencer coisas que antes só ficavam no campo da imaginação. O Senhor está nos liberando para viver isso. Como, pastor? Se estamos em Cristo. A base disso tudo é viver imergido na pessoa de Jesus. No caminho chamado Cristo. Não dele, não na força do seu braço, não na sua capacidade intelectual, não na sua força, não, em Cristo.
Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Em Cristo, sem Jesus, tu não vai conseguir, irmãos. Você vai assistir, irmão, do seu lado, contando testemunhos, você vai falar, mas por que eu não estou vivendo? A diferença é quem está em Cristo. Porque é em Cristo que faz nova todas as coisas. Sabe qual é a palavra do Senhor para nós hoje? Eu quero orar já. É para que você entre nesse caminho de vida que Ele abriu, esse novo caminho. E viva nele, e creia que Ele pode fazer coisas novas em nossas vidas. Existem ministérios travados, irmãos, que o Senhor vai destravar. Pessoas travadas. Irmãos, assim, o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer fazer isso. Casamentos fluir, ministério fluir, chamado, vocação fluir, negócios fluírem. Enfim, irmãos, tudo que o Senhor tem liberado, fluir em Deus. Sem medo, não tenha medo do novo de Deus. Não tenha medo, a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Não tenha medo. Isso não é palavra motivacional, é o que a Bíblia diz. Não tenha medo, não temas. Não temas. Não tenha medo de avançar naquilo que Deus tem para você. Pastor, mas eu não me sinto capaz. Eu também não. Sendo bem sincero para os irmãos. Talvez dessa sala aqui, eu sou a pessoa mais incapaz para fazer o que eu faço. Tem irmãos aqui muitos mais melhores do que eu, irmão, em palavra, em pregação. Pessoas assim com vasto conhecimento que eu peço ajuda em várias coisas. Talvez eu seja a pessoa mais incapaz que está aqui. E isso não é, irmão, uma falsa humildade. Eu me conheço. Mas entre a minha personalidade, a minha situação e a palavra de Deus, eu falei, eu vou crer na palavra. Eu vou crer no que Jesus disse. Então eu me jogo, irmãos. Jesus falou, então eu vou. E se afundar, Ele vai estar lá para me puxar. E se um dia bater a incredulidade, eu vou clamar, me salva, Ele vai estar lá. Mas eu vou ir, eu não vou ficar dentro do barco, no meu conformismo, no meu conforto, eu vou andar sobre a palavra que Ele tem liberado. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Não tenha medo, você vai viver coisas novas, porque o Senhor falou, eu estou fazendo algo novo no meio de vocês. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar por você. Para você que quer viver isso. Eu quero orar para você, por você, que sabe que precisa entrar numa realidade diferente. Que precisa entrar em Cristo e começar a viver, sair dessa vida vazia. Não é mais nem ordinária, é vazia. Sem Jesus não dá, amados irmãos. É só em Cristo. É só em Jesus. Sem Jesus a gente não consegue. Amém? Eu sei que alguns irmãos estão orando para ser discipuladores. Vocês vão ver, se o coração voltar para essa realidade, pessoas vão falar para você assim, cara, eu preciso ser discipulado. Você vai ter pessoas para cuidar. Aos ministros da casa, a Bíblia vai começar, as palavras vão saltar das Escrituras, vai voltar para você assim, falar, meu Deus, eu não estava vendo isso aqui, Senhor. É coisas novas, irmãos. Os homens que têm dons, mulheres que têm dons, que estão amortecidos esses dons, pelo poder do Espírito Santo, eu quero liberar essa palavra. Seja agora, em nome de Jesus, avivado no dom que Deus te deu. Qual é a palavra e o dom que o Senhor te deu? Não deixe isso morrer. Entre na palavra que o Espírito Santo falou. Pastor, Deus me chamou para orar pelos doentes, então faça isso. Tem pessoas que estão porque você não tem se posicionado. Mas eu tenho medo. Não, entra. Pastor, Deus falou para eu largar meus vícios, mas eu não consigo largar. A partir de hoje, tudo novo. Tudo novo. Tudo novo, irmãos. Tudo novo. Até os erros, irmão, vai ser novo. Nós não vamos errar mais as mesmas coisas. Amém? Não vamos cair na mesma redundância de viver a mesma vida. Aí você conversar com o irmão, irmão, o que aconteceu? Ah, pastor, de novo, pela 1000ª vez essa semana. Não. Não. Chega. Amém? Em Cristo eu sou uma nova criação. Então as coisas velhas ficaram para trás. Feche os seus olhos, por favor.